E hoje vamos falar desta, que é a 50mm f1.2 mais barata do mercado. Mas será que é bom? Vamos ver. Josézinho, roda lá a vinhetita. Ele aperta um botão lá, tem um botão ali. E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bom. Galera, então vamos falar da Make 50mm f1.2. Aí o José, o fotógrafo, já escuta f1.2, ele já começa a ficar maluco. Já começa, eu vou desfocar tudo. Eu quero boquê. Fotógrafo é tudo maluco. Os videomakers também, vocês também não escapam não, viu, os bestão? Então é isso, vamos fazer o review dessa lente aqui, vamos começar, como você já sabe, né? Pela ficha técnica, os números, esses negocinhos chatos aí. Vai, bora. Make RF 50mm f1.2. É uma lente inteiramente feita de metal e 100% manual. Essa daqui é uma lente feita para o sistema full frame, mas você sabe, você já é macaco velho, você sabe que se você tiver uma APS-C, você consegue colocar também. E essa é uma daquelas lentes que tem para vários mounts, tem desde a Canon, Nikon, Sony, é só você dar uma olhada no site lá, que vai estar na descrição inclusive, escolher o mount lá e comprar. É isso, basicamente é isso. É uma lente que possui 12 elementos em 7 grupos, então assim, tem bastante vidro aí. E tem uma coisa que a Make declara como multi-coating. É um nome genérico aí para os coats deles. A abertura mínima é f22 e a abertura máxima qual que é, José? Aquela gostosinha lá, aquela abertura gostosinha, aquela que todo mundo um dia quer ter. f1.2. Ai, meu Deus. Isso. Palmas pro f1.2. Olha, eu lembro a primeira vez que eu peguei uma lente f1.2 na minha mão. Foi uma realização de um sonho. Agora eu já não quero mais, porque é tudo muito pesado. É isso. E ela tem incríveis 10 lâminas de diafragma. Isso é muito legal, depois vamos falar mais sobre isso lá pra frente. Aguarda essa informação de 10 lâminas aí. A distância mínima de foco é de 60 centímetros e ela aceita filtros de 67mm. Isso é muito legal, que não é aqueles filtros gigantes que é caro pra caramba. Então 67 é uma medida interessante. E pesa quanto? Quanto? Eu me recuso a falar, vocês sabem, eu comprei uma balança, então pesa isso daí que a minha balança tá falando pra vocês. E com o parasol, pesa isso daí. E esse valor de mais ou menos 600 a 630 gramas, eu acho que é um valor muito bom pra lente. Né? Se todas as lentes, as maiores lentes, as lentes mais claras, tivesse um peso de 600 gramas, seria maravilhoso. Até 600 e pouquinho eu acho legal. Passou disso aí eu já considero pesado, já começa a encher o saco. Me enche o saco, desculpa. Ah, e falando do parasol, eu não posso deixar de dizer que, pô, ela vem com o parasol incluso, né? Viu, Canon? Alô, Canon? A Make manda com o parasol. Vou colocar o reverb aqui, ó. Alô, Canon? A Make manda aqui, ó. 50mm 1.2 com parasol, hein? Na verdade, qualquer uma que você compra deles vem com parasol, hein? Vai que um dia o cara da Canon ver esse vídeo aqui e fala, poxa vida, o Ronaldo falou, vamos começar a mandar o parasol. Como eu falei, é um equipamento inteiro feito de metal e atrás você tem um metal um pouquinho mais brilhante, tipo um black piano, e na frente é um pouquinho mais fosco. O que eu achei bem bonito, eu acho essa lente bem bonita. E tem esse anel vermelho que eu acho meio brega, né? Ah, eu não gosto muito não, eu preferia que fosse todo pretão, preto bala. Pô, mas legal. Ou fosse um anel branco. Ô, o anel branco. Bom, vamos falar sobre usabilidade. Gente, é o seguinte, é uma lente totalmente manual. Então você tem uma usabilidade simples, mas não é fácil. Simples não quer dizer que é fácil. Você tem que se acostumar com isso, porque eu sei que você aí, ó, provavelmente vem dos equipamentos mais modernos, né? Então você começou ali com uma Rebel, alguma coisa assim, que é tudo automático. Quando você pega um equipamento desse manual, você fica meio, eita, que esquisito. Você acha legal, mas é meio esquisito, você percebe que é um pouco mais difícil. Para quem já vem dos equipamentos mais antigos, que já era manual, vai estar em casa. Então assim, atrás você tem um bom anel de foco, que é um anel muito confortável, que você consegue mexer ele até com um dedo assim, ó, sabe? É bem legal. E na frente você tem um anel que controla o diafragma, que ele já tem uma resistência maior, o que eu acho ideal para você não bater sem querendo e mudar o diafragma. E esse anel aqui, do infinito até o foco mínimo, ele tem cerca de 90 graus. Para uma abertura de f1.2, isso dificulta um pouco. Então qualquer coisinha que você mexe muito no foco. Então na minha visão, para você melhorar isso, você deveria ter um anel aqui pelo menos de 180 graus, que aí ia facilitar muito no foco manual. Claro, quanto mais longo esse anel de foco, mais você vai demorar
para conseguir fazer o foco. Só que é mais preciso. Eu tô testando uma lente de cinema e, claro, assim, lente de cinema é outra parada, é outra história. É um negócio muito mais top, mano. E o anel de foco da lente que eu tô testando é mais de 200 graus. Então você tem uma precisão no foco incrível. Aguardem o review que vocês vão ver. Só que é o seguinte, eu tô adorando muito, eu já falei isso pra vocês, eu tô gostando muito de testar equipamento manual, porque é um outro tipo de fotografia. Hoje a gente é tudo muito rápido. Todos os equipamentos são muito rápidos, muito precisos, tudo muito bonitinho, tudo certinho. Então você pegar o equipamento manual é uma outra fotografia, é algo mais lento. Por isso que eu falei, é um pouco mais difícil, principalmente para quem é muito ansioso, é um pouco mais difícil. Só que é uma outra relação com a fotografia, meu, porque você tem que pegar aqui na mão, aí você vai, ó, girando bonitinho, vai fazendo foco, calminho, escolhe o diafragma legal, aqui que você acha. É muito legal, uma experiência meio que sensorial, sabe? Eu gosto bastante disso. É claro que assim, existem momentos e momentos. Tem momento que você precisa da velocidade. Você tá trabalhando, principalmente para quem trabalha com fotografia, você tá trabalhando, meu, você não tem tempo. E tem momento que você pode curtir a fotografia de outra forma. É o que eu faço. Quando eu pego essa lente aqui e eu vou fazer foto, eu tô curtindo toda aquela vibe. Então já falo logo, não é um equipamento para todo mundo. Eu descarto isso daqui para profissionais, principalmente aquele cara do evento. Você não dá para você usar isso aqui. Com a demanda de hoje, esquece. Não é para você. Mas assim, isso não impede que você tenha uma lente dessa para você curtir aí no final de semana para fazer aquela sua foto, a sua fotografia. Não é a foto de cliente, não é a foto que você foi contratado, a sua. Por mais que seja difícil, quando você acerta em f1.2, é muito legal. É muito especial. É características únicas. Só esse tipo de lente vai te gerar isso. Daqui a pouco na qualidade de imagem a gente vai falar mais sobre isso. Daqui a pouco não, é agora, porque no meu roteiro já chegou aqui qualidade de imagem. Então é isso que nós vamos falar. Qualidade de imagem. Eu sei que era isso que você tava esperando, né, ô seu nerdão? Vocês são tudo nerdão, mano. Vocês querem pixel peeping. Pixel peeping, José. Os caras querem. Começando em f1.2, ela entrega uma boa nitidez e uma boa resolução. O maior problema que eu encontrei aqui, nessa abertura, é uma coisa que eu tenho aqui no meu olho. Que é o quê? Astigmatismo. E é basicamente como se você pegasse uma imagem e arrastasse ela um pouquinho pro lado, assim, sabe? Fica tipo um rastro, alguma coisinha assim, que isso gera um problema. Isso não quer dizer que não tem resolução e não tem nitidez, não tem nada a ver. Só que isso atrapalha um pouquinho você enxergar aquela resolução e aquela nitidez. Então ela sofre um pouquinho com esse astigmatismo. Então, gente, depois que eu gravei essa parte, eu resolvi fazer mais alguns testes aqui e descobri uma coisa bem interessante. Esse astigmatismo que eu falei pra vocês, que acontece aqui na lateral, ó, tá vendo? Você consegue ver isso aqui, ó. Isso aqui faz parte desse problema. No centro do quadro, aqui tá em f1.2, ó. Não tem problema nenhum. Né? A gente vê uma boa resolução. Essa resolução aqui, essa nitidez, está pau a pau com a EF 50mm f1.2, que custa 5, 6 vezes mais. Claro, ela tem todo o lance do foco automático, que isso vai encarecer o equipamento mesmo. Mas entrega uma resolução e nitidez muito boa aqui. Então, se você for usar essa lente para retrato, muito difícil você ter esse problema com astigmatismo aí que eu falei para vocês, que é esse lance aqui, ó. Me parece que essa lente é uma lente um pouquinho mais otimizada para esse lance de retrato mesmo, para desfocar o fundo, dá para ver que é bem interessante, ó. Uma coisa que me deixou muito surpreso é que ela é muito bem controlada em abertura máxima para aberração cromática, ó. Você percebe que existe sim aberração cromática, mas não é um exagero como eu achei que seria. Né? Normalmente projeto ótico um pouco mais barato, de grande abertura, gera muita aberração cromática. Inclusive, se você pegar a Canon EF 50mm f1.2, fotografar em f1.2 vai encher de aberração cromática a sua imagem. Provavelmente mais que essa. Eu achei isso muito bem controlado nela. E ó, só para mostrar para vocês aqui, ó, eu não uso nenhum tipo de correção, tá? Só que, gente, é o seguinte, todo esse pacote de pequenos defeitos que eu falei gera um look muito interessante para a imagem. Clássico vintage. Existia muitas lentes dessa época que era assim, essa lente provavelmente é uma cópia de alguma lente da época. E como eu tava falando lá, quando você consegue cravar o foco em f1.2, meu, é lindo demais. Você vê a imagem e fala, caraca, que imagem legal. Só esse tipo de lente vai proporcionar isso para você. Hoje em dia, os equipamentos eles estão ficando muito perfeitos, como eu disse. Então, por exemplo, eu tive a experiência de fotografar com a RF 50mm f1.2, que é uma lente inacreditável. Eu nunca pensei que uma lente f1.2 fosse chegar naquele nível. O nível de perfeição, de você fotografar em f1.2 e tá tudo perfeito.
Aí você tem que fazer o quê? Você vai lá no Photoshop e você dá uma pioradinha. Você fala, mano, é muito perfeito. Todas as referências que você vai construindo na sua mente é com aquelas lentes que não são perfeitas. Então você fala, não, peraí, eu preciso dar uma estragada essa imagem, rapaz. Basicamente você pega 18 mil reais e joga... É nóis. Ai, meu Deus. E avançando na qualidade de imagem, é óbvio, quando você vai fechando o diafragma, todos esses defeitos vão melhorando. Quando você chega lá em F4, já era, tá praticamente perfeito, aí dá pra você fazer coisas com grande resolução, que fica muito legal. É aquele comportamento clássico das lentes do passado. No início, é meio vintage, meio aquela vibezinha, meio sonho. Avançando no diafragma, você tem algo muito mais gritante, mais moderno. Uma coisa que eu não gostei muito foi o flare. Eu achei bem esquisito, principalmente quando você chega nas bordas, assim. Fica bem esquisito, forma um negócio meio arco-íris, é meio esquisitão. Então o flare não rolou muito legal, não. Eu tenho certeza que alguém vai gostar, falar, eu gosto desse tipo de flare, mas assim, pra mim não é tão interessante. Foi uma das coisas que eu menos gostei dela. E o desfoque? Vamos falar do desfoque, José? A galera tá esperando aí, ó, f1.2. Bora falar do desfoque? O desfoque, como esperado, é bastante intenso e bem estilo clássico. É muito bom o desfoque, eu não tenho como descrever, eu tô mostrando a minha imagem aí pra você, provavelmente, mas o desfoque, ele é muito cremoso, é a única palavra que eu consigo encontrar, ele é cremoso, ele flerta com aqueles desfoques de lentes caríssimas, sabe? Então eu vou mostrar pra você uma foto que eu fiz, um retrato meu, e você tá vendo esse desfoque aí. Gente, esse desfoque foi construído, essas luzinhas estão ali a mais ou menos 1 metro do fundo, e parece que tá muito mais, de tão intenso que é o desfoque. Agora, nem tudo é perfeito. Se você olhar no bokeh lá, você vai perceber, né? Bokeh é aquelas bolinhas ali, né? Então você vai perceber que, ó, vai ter tipo uns pontinhos dentro, assim, que eu achei meio esquisito. Tem umas voltinhas também, que isso eu não gostei muito. Mas realmente o desfoque é muito intenso. Lembra daquela informação que eu falei pra você guardar, que eram as 10 lâminas de diafragma. Isso faz diferença. Quando você vai fechando o diafragma, principalmente pra galera do vídeo, hein? Quando você vai fechando o diafragma, além de ele não ter esses cliques, né, que isso pode atrapalhar um pouco a galera do vídeo, eu gosto na fotografia, mas no vídeo eu sei que atrapalha. Quando você vai fechando, o bokeh sempre fica circular. Sempre. Isso é sensacional. Inclusive, todas as lentes que eu testei aqui da Make, 7Art Sans, sempre teve bastante lâmina de diafragma. Eu achei isso muito legal. Desde a mais simples até esta aqui, que seria já um intermediário aí, vamos colocar assim. E tio Ronaldo, ela serve para vídeo? Olha, vou te falar que para vídeo ela funciona melhor do que para fotografia, porque muitos daqueles defeitos que eu acabei de falar para vocês não são tão intensos pro vídeo. Então você aí que precisa de uma lente super clara, você que precisa de um desfoque bom, dá uma olhadinha nessa lente aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Então, gente, chegamos ao fim. É uma lente simples, não tem muito mais o que falar. É uma 50mm que funciona muito bem. Tem seus defeitos, mas tem o seu charme. E não tem como deixar de falar que é a 50mm f1.2 mais barata que você vai encontrar. Foi muito legal testar essa lente porque eu peguei ela e fui dar um rolê à noite na cidade. Eu queria testar o poder desse f1.2, então resolvi sair à noite na cidade. Fiz umas fotos bem legais, assim. E aquela coisa, depois você vai pegando a manha, você já vai entendendo o equipamento, fica tudo muito mais fácil. Então se você for comprar uma dessa, treina bastante com ela, que você vai pegar a manha e tudo fica mais fácil. Então é isso, meus amigos, ó, não esquece, o link tá na descrição, se você gostou tá lá, dá uma olhada, vê se cabe no seu orçamento, se você precisa, não sai comprando se não precisar não, bicho, pelo amor de Deus, só assiste esse vídeo e dá um joinha, isso aí você pode fazer. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha, levanta sua mãozinha e vem aqui, ó, com reverb agora. Fui!